Olá, queridas amigas, queridos amigos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Médiuns, através do canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Sejam muito bem-vindos. Nós continuaremos agora o estudo do capítulo 3 da primeira parte, esse capítulo que tem o título do Método. Já pudemos observar que o método ao qual Allan Kardec se refere é o método de ensino da doutrina espírita. Vimos anteriormente a classificação dos materialistas. Vimos algumas classes de materialistas, materialistas por sistema, materialistas porque não tiveram algo melhor do que o materialismo para seguir. Vimos também a classificação de alguns tipos de opositores. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo, analisando os itens 27 e 28 desse terceiro capítulo. E agora nós poderemos perceber que o tema de Allan Kardec não é mais os opositores, mas agora o codificador começa a falar sobre as categorias de pessoas que são crentes, logo no item 27. Então agora a gente está mudando um pouquinho aqui a paisagem, né, da leitura, nós estamos mudando um pouquinho o modo de análise, ou o modo de análise não, melhor dizendo, o objeto de análise. Antes analisávamos os opositores, os materialistas, agora estamos vendo os crentes. Vamos lá, vamos para o texto então de Allan Kardec. Se agora então projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem os saberem. Então veja só, né? A gente vai começar a falar sobre categorias das pessoas que creem, diversos tipos de crentes, e o primeiro, ou os primeiros que Kardec aborda, são aqueles que ele diz que são espíritas sem o saberem. Então, o que seriam essas pessoas? São aquelas pessoas que jamais ouviram falar da doutrina, mas que possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. Olha que interessante, né? A pessoa possui o sentimento em si de que ela é um espírito imortal. Por exemplo, ela possui o sentimento de a existência de um Deus único, de que existem reencarnações. Então a pessoa simplesmente tem esses sentimentos inatos nela e, em grande parte, ela pensa de forma muito parecida com os princípios da doutrina espírita. Continua o texto dizendo que esses sentimentos se refletem em algumas passagens de seus escritos, de seus discursos, a ponto de suporem os que os ouvem que eles são completamente iniciados. Então, quem tem contato com essas pessoas pensa que elas são espíritas, né? Kardec termina o parágrafo dizendo que existem numerosos exemplos desse fato, e esses exemplos estão tanto em escritores profanos quanto em escritores sagrados, em poetas, oradores, moralistas, filósofos e assim por diante. Os mais diversos tipos de pessoas se encontram entre essas pessoas que têm esses princípios da doutrina espírita como princípios fortes em sua mente, em seus sentimentos. Então, esse é o primeiro tipo. Agora, Kardec passa a um outro tipo de crentes, aqueles que se convenceram por um estudo direto. E aqui, então, nós teremos espíritas, de fato, pessoas que estudaram as obras básicas de Kardec e que se convenceram da verdade que está expressa nessas obras. E aqui o codificador vai mostrar para a gente três tipos agora, ou melhor, quatro tipos de pessoas, quatro tipos de espíritas. Essa, esse texto que aqui está tem um texto muito parecido na conclusão de O Livro dos Espíritos. No item 7 da conclusão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer uma apresentação de três tipos de espíritas. Ele não se refere ao quarto tipo lá no Livro dos Espíritos, salvo engano. Mas aqui no Livro dos Médiuns nós teremos quatro tipos e é muito bom que nós os conheçamos, né? Então vamos lá.
Primeiro tipo, aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para essas pessoas, o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos, né? Pessoas que observavam as mesas girantes, que sabiam que eram espíritos que estavam ali por detrás, pessoas que conversam com espíritos e assim por diante. Esses são chamados de espíritas experimentadores. Esses estão apenas de olho no fenômeno espiritual se realizando. Estes são aqueles que olham para o fenômeno e se comprazem apenas em estarem ali observando esses fenômenos. Segundo tipo de espíritas, aqueles que no espiritismo enxergam mais do que os fenômenos, né? Mais do que as manifestações, mais do que os fatos. Estes compreendem a parte filosófica da doutrina espírita, admiram a moral que decorre da doutrina espírita, porém não a praticam. Então, para essas pessoas, é insignificante ou mesmo nula a influência da doutrina sobre eles. São pessoas que não mudam o seu caráter, são pessoas que não buscam a reforma íntima, são pessoas que não se importam em adequarem a sua conduta ao código moral que é o Evangelho de Jesus. Tanto é assim que Kardec termina o parágrafo dizendo: o avarento continua avarento, o orgulhoso continua orgulhoso, o invejoso e o cioso, sempre os X, continuam invejosos e ciosos. Então, são pessoas que não mudam, até compreendem, admiram a moral espírita, mas não se importam em praticá-la, né? Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São espíritas imperfeitos olha só. Os primeiros são espíritas apenas de fenômenos. Esses são espíritas imperfeitos. Muito bem. Praticam, né? Entendem a moral, mas não a praticam. Porque vejam, aqui o que Allan Kardec está já nos dizendo. O Espiritismo é um tanto mais do que apenas um sentimento inato, né? É um pouquinho mais do que um sentimento inato, que tem essas pessoas que são espíritas sem o saberem. Não é só ter um sentimento inato e expressar isso. A doutrina espírita não é simplesmente crer nas manifestações e presenciar essas manifestações, vivê-las, né? Estar ali envolto nas manifestações espirituais. Isso também, a doutrina não se resume a isso. A doutrina espírita tem nela uma parte filosófica, uma parte moral. É este o objetivo da doutrina. Então, não basta também admirar essa moral. Assim somos espíritas imperfeitos. Se estivermos apenas nesse nível, né, de sabermos dos fenômenos, sabermos a respeito da moral, mas não estarmos interessados em praticá-la. Então agora vem a terceira classe aqui dos espíritas. São aqueles que não se contentam em apenas admirar a moral espírita, mas que se veem impelidos a praticá-la e aceitam todas as consequências desse código moral. E para a gente falar um pouquinho só em consequência de código moral, a gente tem na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo o item objetivo desta obra. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, já dando um pouquinho de spoiler, né, para quem vai ler a obra e nunca leu, o objetivo do Evangelho é colocar o código moral de Jesus ao alcance de toda a humanidade. Esse é o objetivo. Mas por que, afinal de contas, a terceira revelação, o Espiritismo, se deu a esse trabalho? Porque, ainda segundo esse item da mesma obra, nós temos no Código Moral de Jesus um roteiro infalível para a nossa felicidade. Se a gente seguir aquele código, nós infalivelmente seremos felizes. Essa é uma das consequências que decorre da moral espírita. Então a pessoa compreende isso e, sem sombra nenhuma de dúvidas, ela quer procurar a sua felicidade. Então ela passa a tentar praticar esse código moral, né? Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira
Então tratam logo de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. Ou seja, essas pessoas se esforçam para praticar a moral de Jesus, progridem através da sua reforma íntima, o que nenhuma outra das classes anteriores quer realizar, nem os espíritas imperfeitos, nem os espíritas experimentadores e nem aqueles que são espíritas apenas no sentimento. Né? Essa é a grande diferença entre esses três graus de espíritas que estão sendo colocados aqui por Kardec. Mais uma consequência disso, as relações com eles sempre oferecem segurança. Por que isso, né? Por que que quando eu estou perto de uma pessoa que segue a moral espírita, eu posso dizer que estou seguro? Porque simplesmente essas pessoas não vão praticar o mal, não querem praticar o mal. Então toda relação com eles é uma relação segura. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. Esses são os verdadeiros espíritas, ou espíritas cristãos. Porque dizíamos há pouco, né? Que é nada mais, nada menos do que seguir o código moral de Jesus, o código moral que nos manda fazer a caridade, que nos impede de fazer o mal. Estes são os verdadeiros espíritas. Eu faço aqui um pequeníssimo parêntese, amigos. Os verdadeiros espíritas são aqueles que se esforçam para ser hoje melhores do que eram ontem e amanhã ainda melhor do que são hoje. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não significa que para ser verdadeiro espírita eu tenha que ser perfeito. Não. Significa que eu tenha que ter na caridade a regra do meu proceder e obedecê-la no limite das minhas forças. Continuarei imperfeito? Sim. Continuarei cometendo equívocos? Continuarei, mas não com a intenção de fazer o mal. Eu não tenho mais a intenção de fazer o mal quando sou um verdadeiro espírita. A regra que dirige a minha vida é a regra da caridade. Então, assim se fazem os verdadeiros espíritas, né? Aqueles que estão ali concentrados na prática da caridade. Vamos aqui agora ao quarto e último parágrafo, né? Quarto e último item aqui o quarto e último parágrafo, perdão, do item 28. Porque agora Kardec vai falar sobre espíritas exaltados. Olha só, né? Existe uma classe de espíritas que são exaltados e Kardec já adverte aqui nesse quarto parágrafo. Em tudo, o exagero é prejudicial, até mesmo na doutrina espírita, até mesmo no que diz respeito ao espiritismo. Não podemos cair no exagero a ponto de sermos exaltados. Faço referência ao item O Homem no Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma instrução do Espírito Protetor. Nesse item, o Espírito Protetor nos diz, orienta o seguinte: espíritas. Ele não escreve textualmente espíritas, mas a mensagem é para nós, né? Não, para que nós não tenhamos aspecto lúgubre, para que não sejamos tristes, tristonhos, para que não vivamos nas sombras, para que também não sejamos pessoas excêntricas, para que não choquemos os outros com o nosso conhecimento a respeito da vida espiritual e com o nosso modo de viver. O espírita vive de acordo com a sua época, de acordo com aquilo que o mundo lhe apresenta, mas vive, segundo ainda o Espírito Protetor, santificando a sua existência. O que é santificar a existência? É viver a vida através da lei da caridade. Tudo que se faz amando o próximo, amando a si mesmo, amando Deus. É isso, né? É essa a tarefa do espírita, e não ser um espírita exaltado, não ser alguém exagerado. Não ser alguém que, em matéria de espiritismo, infunde confiança demasiadamente cega e pueril, né? E infantil no tocante ao mundo invisível. Aquela confiança que leva a pessoa
a aceitar com extrema facilidade, sem verificar, coisas absurdas, espíritos que ensinam coisas e a pessoa não verifica, ela simplesmente aceita, né? Isso é um mal para a própria pessoa e para a doutrina. Olha como segue o texto. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Não é o entusiasmo que leva a pessoa à prática da caridade, à prática da sua reforma. É o entusiasmo que deslumbra a pessoa. E essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Por quê? No primeiro momento, porque são menos aptos para convencer a quem quer que seja. Claro, né? As pessoas que têm bom senso, que têm razão, descobrem rapidamente que essas pessoas não julgam bem quando veem os fenômenos espíritas. Portanto, elas não convencem ninguém. Segundo motivo pelo qual elas são nocivas ao espiritismo. São facilmente iludidas, tanto por espíritos quanto por outros homens que querem se aproveitar e explorar a sua credulidade. Transformam-se facilmente em joguetes dos espíritos e de outras pessoas mal intencionadas. Então, nesse seu deslumbre, ela não vê que está sendo vítima da influência perniciosa de espíritos desencarnados e de espíritos encarnados, não é? Então, aqui a gente já está vendo as consequências, né, dessa pessoa que é um espírita exaltado. Ela é ruim isso é ruim para ela mesma e é ruim também para a doutrina. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos. Claro, dão armas aos incrédulos que antes buscam a ocasião de zombar do que se convencerem e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Pois é, né? Aí uma pessoa que é um incrédulo vê uma atitude estranha de um desses espíritas exaltados e logo rotula todos os espíritas, né? Olha aí o que os espíritas fazem. É essa a atitude deles. Como é que eu vou me tornar espírita, não é? Então, é um desserviço à doutrina espírita. Vamos terminar o parágrafo com Kardec. Sem dúvida que isso não é justo nem racional. Mas, como se sabe, os adversários do Espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre o que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Então, Kardec, assim, termina esse item 28 de O Livro dos Médiuns com uma advertência, dizendo: olha, nós temos que tomar cuidado para não sermos esses espíritas exaltados, exagerados, porque podemos cair no ridículo diante de certas situações. Podemos não estar agindo de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Podemos sofrer consequências ruins de dessa atitude que muitas vezes temos de ser uma atitude cega, de acreditar em tudo que qualquer espírito diga. É muito ruim entregarmos nossas vidas nas mãos de pretensos mentores espirituais, meus amigos. Por isso que muitas vezes na casa espírita o grande público não tem acesso direto aos fenômenos espirituais. Numa casa espírita, nós não trabalhamos com médiums mediunizados, dando conselhos às pessoas que assim o querem, receber conselhos do plano espiritual, por exemplo. Essa é uma prática que não se faz. Justamente porque esses conselhos podem acabar por deslumbrar, por desvirtuar, por fazer com que a pessoa, ao invés de procurar a sua reforma íntima, levando em consideração a sua própria inteligência, o seu livre-arbítrio, o seu bom senso, que ela acabe se tornando um joguete de espíritos, que muitas vezes podem estar até bem intencionados, mas que talvez não tenham elevação espiritual suficiente para dar orientações para a vida das pessoas. Podemos dizer mais: os espíritos mais elevados jamais fazem isso. Jamais nos dizem o que fazer. Eles nos dão estímulo, eles nos dão orientações gerais. Mas o que fazer de nossas vidas em cada ponto delas é o tipo de conselho que eles não dão, porque nós precisamos do uso do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência, porque é só assim que progredimos. Então, muita atenção, muita atenção. Bem, fechando o estudo de hoje,
a gente pode concluir com o seguinte pensamento: nós compreendemos aqui nesse estudo a profundidade pedagógica de Allan Kardec ao lidar com a aceitação da doutrina e a transformação moral do indivíduo. Esses itens tratam da intuição inata dos princípios espirituais e da classificação dos adeptos do espiritismo segundo seu grau de compromisso. Então, é como dizíamos, né? Essa profundidade pedagógica do codificador em lidar com o tipo de contato que nós temos com o espiritismo e de mostrar que através desse contato pode haver ou não uma certa mudança moral, uma transformação moral do indivíduo. Em suma, meus amigos, os itens 27 e 28 nos convidam a sair da superfície e da curiosidade e a mergulhar na essência do Espiritismo. Essa essência que é a regeneração moral da humanidade através do esforço individual constante e consciente dos princípios mais nobres que a doutrina espírita nos apresenta. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, obrigado mais uma vez pela companhia. Foi uma alegria estar com vocês em mais um estudo. Fica o convite. Vamos continuar estudando o livro dos médiuns e abrindo nossas mentes, abrindo nossos corações, desenvolvendo a nossa espiritualidade. Um abraço fraterno a todos e os votos de muita paz hoje e sempre.